Bom, pessoal, aqui a gente tem cebola, alho e cenoura dentro da panela. Nós vamos colocar o verde do alho poró. Quer ver? Eu preciso de alguém que venha com a câmera aqui na pia comigo. O alho poró, ele nasceu com folhas sobrepostas, uma sobre a outra. Ou seja, a terrinha vai ficar nele. Então a gente precisa dar uma lavadinha e tirar essa terra que tá no meio dele. Ó, vejam. Ela sai fácil, mas o caldo não merece essa terra junto. Certo? Muito alho poró na panela. Cenoura, alho, cebola, alho poró. Tudo isso na panela. Vamos colocar água. 20 minutos de fervura, tá pronto o nosso caldo. E essa vai ser a água do risoto, na qual a gente vai cozinhar o arroz. Certo? Não tem como se queixar, não tem como dizer que foi difícil, que demorou muito, que... Enfim, tá aqui nosso caldo e ele vai conferir todo o sabor do risoto. Porque o arroz, ele é seco e ele vai inchar com esse caldo. Isso é fundamental para o produto final. Agora vamos falar sobre o alho poró, né? Que o alho poró é um ingrediente que a gente encontra no supermercado, que a gente vê exposto na gôndola e muitas vezes não sabe como usar, ou para que serve, ou que sabor ele tem. Então, o alho poró, ele é mais suave que a cebola, ele é da família da cebola e do alho. Ele tem uma textura mais branda, assim, menos na mordida ele não incomoda tanto quanto a cebola, e no sabor ele consegue encontrar todas essas nuances que a cebola e que o alho encontram numa coisa só. Diz a história que o alho poró é originário do Egito, né? E que foi levado para a Europa pelos romanos quando estavam de passeio lá pelo Egito. Eu não sei. Geralmente a história sabe o que fala. E o que eu acho muito interessante é que o alho poró, ele é o símbolo do país de Gales, né? Diz a lenda que São Davi era um general de Gales, da região de Gales, na época do Império Otomano, e mandou que os seus soldados lutassem uma batalha com um pé de alho poró no elmo deles, né? E os seus soldados ganharam a batalha. Então ele é o símbolo do país de Gales. Ele é muito usado na Europa. Existe um prato famosíssimo francês que chama vichyssoise, que é uma sopa fria de alho poró, que se vocês quiserem a gente em outro programa faz, vale a pena. Me mandem as suas sugestões por este e-mail que está em cachê. Bueno, vamos trabalhar com o alho poró. Como eu falei, ele tem folhas sobrepostas. Vejam, eles são várias folhas sobrepostas unidas por um talo, certo? Na sua casa, se você tiver plantado alho poró, saiba que 30 dias antes de colher, você deve fazer a montoa, ou seja, pega o alho poró que está plantado, enche de terra até as folhas verdes e aqui no talo principal ele vai ficar mais tenro e vai produzir esse fruto maravilhoso. Tá? Vamos lá? Tendo alho poró, nunca tirem essa partezinha que gruda todos eles, porque essa
partezinha, ela facilita no corte. Certo? E se vocês cortarem com uma faquinha de serra, também não tem problema. Isso aqui é só prática, pessoal. Não tem, E se vocês quiserem um dia aprender a cortar assim, é só começar a treinar. Tá, pessoal? Vamos cortar o alho poró e depois que o nosso caldo estiver pronto, os legumes do nosso caldo, que nós não vamos usar no risoto, a gente pode refazer, botar mais água, cozinhar de novo essas verduras e congelar. Eu gosto muito de dizer, não a nível comercial, né? Mas na casa da gente, quem usa caixa de leite pode usar a caixinha de leite para congelar os caldos. Então vocês podem fazer o caldo, por exemplo, uma vez por semana e congelar esse caldo na caixinha de leite. A caixa de leite é fácil de guardar no freezer. Ó, só sobra o talinho. Ele é realmente um fruto que deve ser muito mais explorado, porque não é utilizado como se deve. E o alho poró, se tu fizer uma pastinha de alho poró para botar numa torradinha, misturar depois dele refogado com requeijão, fica uma delícia. Se tu comer assim, ó, ele não é forte como cebola. Ai, que delícia. E outra coisa, pessoal, as facas de vocês em casa devem ser sempre guardadas secas. Nunca guardem a faca molhada, porque a ferrugem da faca, ela é contaminante para o nosso organismo. Então, sempre mantenham os utensílios de cozinha de vocês sempre muito secos no seu armário, na sua gaveta, enfim. Certo? Temos o alho para... Outra dica importante. A tábua. Aqui a gente usa a tábua verde para verdura, a tábua vermelha para carne e a tábua branca para as outras coisas, né? Por exemplo, carne cozida ou... Isso evita a contaminação cruzada. Contaminação cruzada é assim: eu corto uma carne, a proteína, tudo que tem proteína prolifera mais as bactérias, ou seja, as bactérias são os contaminantes do nosso organismo. Tudo que tem proteína é capaz de proliferar mais as bactérias do que o que não tem. Então, se tu cortar, por exemplo, o alho poró em cima de uma tábua que tu cortou a carne crua, é provável que contamine o alho poró. Então, vamos usar. Vocês não precisam ter verde para verdura, vermelha para carne, coisa, mas saibam que tem uma para verdura, outra para carne. Isso é muito importante. Outra coisa é não usem tábua de madeira. A tábua de madeira, eu não aconselho nem se vocês forem sozinhos em casa, porque a madeira, ela é porosa e na madeira esses bichinhos são freguês da madeira, mas bote freguês nisso. Ó, começou a ferver 20 minutos, certo? Vamos, enquanto isso, cortar a cebola. Nosso risoto vai. O fundo da panela, a gente sempre vai tratar de fundo de panela. Fundo de panela é todo aquele preparado que começa a receita. Por exemplo, vai fazer um guisadinho. O fundo de panela geralmente é cebola, alho, né? Isso é fundo de panela. Então, não são os ingredientes principais, mas são aquilo que conferem a receita o toque pessoal de vocês. Vocês digam assim pra vizinha quando forem dar a receita: o meu fundo de panela é cebola e alho, né? Por exemplo, a América Latina usa muito aipo, que é um outro ingrediente que, caso vocês não conheçam, a gente traz numa outra receita. O fundo de panela da América Latina, por exemplo, Colômbia, é cebola, aipo e cenoura. Então, cada cultura tem o seu fundo de panela. E esse fundo de panela sempre caracteriza, assim, a cultura gastronômica daquele lugar. Eu morei muito tempo, morei 6 anos na Espanha.
trabalhei lá, né? Trabalhei com chefes estrelados e coisa, e que isso não veio ao caso agora. Um dia eu conto pra vocês essa história. Mas a Espanha, por exemplo, ela é um país que não usa pimenta, né? É muito difícil tu encontrar uma receita da Espanha que diga pimenta não sei o que. Não vai pimenta. E eu trabalhei um tempo numa casa que era um hotel 5 estrelas de pessoas idosas, né? É como se fosse um asilo aqui no Brasil, só que hotel 5 estrelas, né? Onde o pessoal podia sair para ir no shopping, ninguém tava lá preso, né? E coisa. Mas tinha fisioterapia, médico, UTI, tudo dentro desse centro. E eu fazia comida, né? Eu fazia a parte do refeitório. Na verdade, eu substituía os cozinheiros que estavam de folga. Um dia eu cheguei nessa casa e o pessoal me disse: hoje tem caldo, era um cozido madrilenho, né? E aí, pá, peguei os ingredientes, 30 ingredientes, assim, o negócio. Eu digo, tá, vamos lá, vamos fazer. Comecei a fazer a coisa e a coisa tava indo. Eu achei aquilo tava meio sem gosto, né? Pois achei uma pimenta lá e pum, taquei no caldo madrilenho, porque precisava no cozido madrilenho, porque pra dar um gosto naquele negócio. Então resulta que no outro dia me chamaram na diretoria e eu fui demitida, né? Então quer dizer, a gente tem que respeitar a cultura local. Não adianta querer, imagina, pessoal de terceira idade, meti pimenta no... Tudo certo.